Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou a professora Andréia e o tema da nossa aula de hoje é Leis de Newton. Esse conteúdo faz parte então das aulas 10, 11, 12 e 13 do regime especial de aulas não presenciais, ou seja, a terceira quinzena do segundo semestre de 2020. Vamos começar então o nosso conteúdo fazendo uma breve introdução sobre o que vem a ser as leis de Newton. Leis de Newton ou leis do movimento foram propostos pelo físico inglês Isaac Newton em 1687 no seu livro chamado Principia Mathematica. Newton foi um físico inglês nascido no condado de Lincolnshire, né? Ele nasceu órfão de pai e quando ele nasceu a sua mãe deu ele para os seus avós criarem, né? Para que seus avós o criassem e assim ele foi criado pelos avós. A mãe dele contraiu matrimônio com outra pessoa e por isso ela deixou o Newton aos cuidados dos avós. Newton foi uma criança muito frágil, né, que não pôde brincar com as outras, então ele foi criado em casa, com educação dada em casa. Aos 18 anos, então, ele foi admitido no Trinity College, né, que é na Universidade de Cambridge, e em 1665, por aí, houve um surto de peste bubônica na Europa e as universidades foram fechadas, né, parecido com a situação que nós estamos vivendo atualmente. Nesses anos, então, que Newton não pôde frequentar a universidade, ele voltou para o sítio dos avós e lá ele fez muitas descobertas, muitos estudos relacionados, então, à mecânica, ao movimento, e esses estudos foram reunidos, então, nesse livro chamado Principia Mathematica, né? Além da física, Newton também teve contribuições para a matemática, com cálculo diferencial e integral, entre outros estudos também relacionados à astronomia. Newton morreu então aos 84 anos, ele fez parte da Royal Society, que é uma sociedade na época dos grandes cientistas, né? E a cadeira de Newton foi ocupada por grandes físicos como Paul Dirac, né? Relacionados à mecânica quântica, e também o Stephen Hawking, que morreu, acho que foi ano passado, foi no ano anterior. Newton então teve grandes contribuições para a física, né? E nós vamos ver então uma dessas descobertas que ele fez, que nós vamos estudar nessa aula. Para sabermos então, né, identificar essas leis, nós precisamos entender então dois princípios que Newton cita como básicos. Esses princípios são o princípio da inércia. O que é inércia para Newton então? A inércia vem a ser então a dificuldade de um corpo sair ou entrar no movimento. Então, o que dificulta um corpo de sair ou entrar no movimento é chamado de inércia, que é o que também nós conhecemos como massa. Por exemplo, um caminhão ele tem muito mais inércia que um carro de passeio. Ou seja, um caminhão tem muito mais dificuldade de entrar em movimento, assim também como ele tem dificuldade de sair do movimento, mais do que o carro de passeio, certo? Por isso que em avenidas urbanas, os caminhões sempre têm que andar devagar. Por quê? Porque se acontecer algum acidente, se alguém entrar na frente dele, ele tem aí uma chance maior de conseguir parar, ok? Isso aí tá o que eu acabei de explicar, ok? Outro princípio que nós precisamos definir aqui é o princípio da força. O que vem a ser força? Força é uma grandeza vetorial que é caracterizada por puxar, empurrar, acelerar, deformar. Em outras palavras, a força ela é a causa do movimento, é o que provoca o movimento. Aqui então nós temos um exemplo, né, para puxar uma caixa, para levantar uma caixa, o ato de andar, de empurrar uma cadeira, de deformar uma folha de papel, transformar ela em uma bola de papel. Tudo isso é necessário força. E associado à força nós também temos a aceleração. Então nós vamos conhecer agora as leis de Newton. São 3 as leis de Newton. Nós vamos começar pela primeira, que é a lei da inércia. Então, a primeira lei de Newton foi chamada de lei da inércia. O que diz o enunciado da primeira lei de Newton? Um corpo tende a permanecer em repouso, ou seja, parado, ou em movimento retilíneo uniforme, MRU, se a resultante das forças sobre ele for igual a zero. Ou seja, se eu somar todas as forças que agem sobre ele e a resultante for igual a zero, então ele só tem duas opções possíveis. Ou ele está em repouso, ou ele está parado, ou ele está no chamado movimento retilíneo uniforme, no movimento com velocidade
constante. Como que a gente escreve isso matematicamente? Nós podemos escrever da seguinte forma. Essa letra aqui, ó, que parece um M deitado, ela significa somatório. Então, o somatório de todas as forças que agem sobre o corpo é igual a zero, ou ainda força resultante é igual a zero, tá? Resultante das forças é igual a zero. Por exemplo, né, nós sabemos que nós estamos sob a ação da força da gravidade. Então, se eu tenho aqui, né, uma garrafinha que está parada, né, só tem uma opção possível. Quer dizer que se eu somar todas as forças que agem sobre essa garrafa, essa resultante será igual a zero. Por quê? Porque ela está parada. Então, algo só está parado porque a soma das forças sobre ele é nula, ok? Aqui, então, nós temos um outro exemplo. Olha esse rapaz aqui. Ele estava andando de bicicleta e, de repente, ele freou. Quem que freou? Quem que parou? Foi a bicicleta. A velocidade que ele estava ao andar de bicicleta o faz continuar aquele movimento. Então, o corpo tende a continuar em movimento. Ele tende a continuar naquela velocidade. Por isso que ele voa por cima da bicicleta. Outro exemplo muito comum da aplicação da primeira lei de Newton é no ônibus, né? Você está lá parado, o ônibus está em repouso, de repente o motorista pisa no acelerador. O que acontece com o passageiro? O passageiro é jogado para trás. Por que ele é jogado para trás? Porque ele tende a continuar em repouso, ok? Se a pessoa estava em movimento, ela tende a continuar aquele movimento, naquela mesma velocidade. E se ele estava parado, ele tende a continuar parado, como ele estava anteriormente, ok? Vamos para a próxima lei de Newton. A segunda lei de Newton é chamada de princípio fundamental da dinâmica, ou seja, quando a ação de uma força resultante, quando eu tenho uma força resultante, então essa força provoca no corpo uma aceleração de mesma direção, tá? De mesma direção e sentido. Então a gente tem um exemplo aqui, por exemplo, desse cavalo, né? Se esse cavalo produzir uma força nesse bloco que está aqui apoiado no chão, então esse bloco vai se mover com uma aceleração na mesma direção que a força foi aplicada. Ou seja, se eu tenho aqui uma força na horizontal, eu vou ter então uma aceleração também na horizontal. Se essa força for para direita, então a aceleração também será para a direita. Okay? A fórmula, então, da segunda lei de Newton é essa daqui, ó. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. O que são essas setinhas aqui, ó, em cima das letras? Essas setinhas significam que elas são grandezas vetoriais, que elas têm módulo, direção e sentido. Mas daqui a pouco eu explico para vocês isso daí com mais profundidade, ok? Por enquanto a gente vai ficar só com essa fórmula assim. Qual que é a regrinha pra gente decorar essa fórmula? Faça mais amigos, tá? Faça mais amigos. O que significa FR? FR é força resultante. O que é o M? M não é metros agora, tá? M significa massa, tá? E a massa é dado em quilogramas, ok? E o que significa o A? O A significa aceleração, que nós já aprendemos na aula anterior. A aceleração é dada em metros por segundos ao quadrado, ok? O que esse N significa? Esse N é a unidade de medida de força, em homenagem ao físico Isaac Newton, que descobriu a resultante das forças, as leis de Newton. Para que a força resultante seja dada em Newton, a massa tem que ser dada em quilogramas e a aceleração tem que ser dada em metros por segundos ao quadrado. A terceira lei de Newton, ou como é conhecida, lei da ação e reação, diz o seguinte: toda ação possui uma reação de mesma direção e mesma intensidade, porém em sentido oposto. Então, se a ação está indo da direita para a esquerda, a reação vai ter que ser da esquerda para a direita, ok? Sempre na mesma intensidade e sempre no mesmo corpo que originou a ação, ok? Então, aqui a gente tem um exemplo do chamado pêndulo de Newton. Então, todas essas bolinhas aqui têm a mesma massa, tá? E quando eu bato nessa daqui, ela transmite essa força para a última bolinha. E aí, quando ela volta, ela bate e transmite a força para a última bolinha. Se eu puxar duas bolinhas desse lado, vão se movimentar do outro lado duas bolinhas também, tá? Isso aqui é chamado pêndulo de Newton. Outro exemplo da ação e reação seria ao caminharmos. Então, quando a gente caminha,
a gente empurra o chão para trás, né? Os nossos pés empurram o chão para trás, o chão reage e nos impulsiona para frente. Com isso, nós conseguimos caminhar, tá? Tem gente que diz o seguinte, né? Eu ajo de acordo com a terceira lei de Newton. Se alguém me bate, eu bato de volta, né? E fala que isso é ação e reação. Mas isso não é ação e reação. Então, se alguém te bate na cara, você não vai devolver o tapa na cara dela, porque isso não é ação e reação. Para ação e reação certo aí desse exemplo seria, né? Se alguém te dá um tapa na cara, você dá uma carada na mão da pessoa, né? Igual o Kiko com o Chaves, ok? Vamos então responder os exemplos agora. Exemplo número 1. Qual a força resultante em um corpo de 20 kg acelerado a 5 metros por segundo? Então aqui, os dados que o exercício me deu foram os seguintes. O que é 20 kg? Quilogramas é a unidade medida da massa. Então 20 kg é a massa. E 5 metros por segundo ao quadrado? 5 metros por segundo ao quadrado é a aceleração, porque metros por segundo ao quadrado é a unidade medida de aceleração. Qual que é a fórmula, então, para a gente encontrar força resultante? Força resultante é massa vezes aceleração. Faça mais amigos. Tá vendo que eu não coloquei as setinhas agora? Porque, por enquanto, nós vamos calcular apenas módulo da força resultante, apenas o resultado, apenas a intensidade da força resultante, ok? Substituindo, o M aqui, então, vale 20, coloquei 20 no lugar do M, olha só. E o A vale 5, coloquei 5 no lugar do A. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou multiplicando. Vou multiplicar 20 vezes 5. Quanto que dá 20 vezes 5? 20 vezes 5 é 100. Qual que é a unidade medida de força? A unidade medida é N de newtons. Lembrando aqui, ó, que como isso daqui é nome de pessoa, tem que ser letra maiúscula, tá? Você não pode colocar letra minúscula aqui, ok? É só letra maiúsculo. Por quê? Porque é o nome de um físico, é o nome de uma pessoa. Nome próprio é sempre com letra maiúscula, ok? Número 2. Determine a resultante das forças em um corpo de 40 kg acelerado a 2,5 metros por segundo ao quadrado. Novamente, quem que é aqui a massa? A massa é o quilogramas, tá? Se não tiver quilogramas, tiver em toneladas, tem que transformar. Se estiver em gramas, tem que transformar e assim por diante. O que é esse 2,5 metros por segundo ao quadrado aqui? Esse 2,5 é a aceleração, porque metros por segundo ao quadrado é a aceleração. Então, nós já temos os dados. Quero achar o quê? Resultante das forças. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Vamos lá? Substituindo, a massa vale 40 e a aceleração vale 2,5. Quanto que é 40 vezes 2,5? É 100 newtons. Nossa, mas vai dar só 100 os resultados? Não, é porque na hora que eu fui fazer o exemplo, não tive muita criatividade, o resultado deu 100 aqui, mas pode dar qualquer valor, tá? Você vai multiplicar a massa pela aceleração e vai dar um resultado aleatório, né? Um resultado qualquer. Vamos para a questão número 3. Qual a massa de um corpo submetido a 500 newtons de força e acelerado, né? Deve ser acelerado a 5 metros por segundo ao quadrado. Então aqui, ó, eu quero saber o que? O valor da massa. Eu quero saber quanto que vale o M, né? Eu não sei quanto que vale o M. Ele me deu aqui de dados 500 newtons. 500 newtons é quem? Força resultante. E 5 metros por segundo ao quadrado? 5 metros por segundo ao quadrado é a aceleração, ok? Tudo que for newtons é força, tudo que for metros por segundo ao quadrado é a aceleração, quilogramas, toneladas, gramas é o valor da massa. Para achar a massa, eu vou utilizar a mesma fórmula, só que ao invés de substituir o que está depois da igualdade, eu vou substituir aqui, ó, no lugar da força resultante, vou colocar 500. No lugar do M, repete o M porque eu não sei o valor. E no lugar do A, eu coloco 5, que é o valor da aceleração. Tá multiplicando, eu faço o que com esse 5? Eu passo para o outro lado, dividindo, ok? Então, o M ficou isolado do lado da igualdade e o 5 passou dividindo. Quanto que é 500 dividido por 5? 500 dividido por 5 é 100. 100 o quê?
quilogramas. Por que que não é newtons? Porque aqui eu estou medindo massa, e massa é a unidade de matéria, né? Quilogramas, toneladas, gramas e etc. Ok? Questão número 4. Um automóvel de 700 kg parte do repouso e atinge 90 km por hora em 50 segundos. Determine, aí ele vai me dar as duas alternativas, não, as duas questões ali, duas perguntas. 700 kg é o valor da massa dado em quilogramas. Repouso, ele fala que ele parte do repouso. Partir do repouso quer dizer que a velocidade inicial é igual a quanto? Igual a 0, ok? E 90 km por hora é velocidade final. E aqui os 50 segundos é o valor do delta T. O que acontece aqui? O meu delta T está em segundos e a minha velocidade final está em quilômetros por hora. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que pegar o 90 e dividir por 3,6, ok? Quanto que é 90 dividido por 3,6? Ó, apaga a vírgula e acrescenta o 0, né? Vai ficar 900 dividido por 36. Separa o 90, vai ficar o quê? 2. 2 vezes 36 dá 72. 72 para 90, falta quanto? 18. Desce o 0. 180 dividido por 36 é igual a 5. 5 vezes 36, 180. Para 180 é igual a 0, ok? Então, dá 25 metros por segundo. Parece na letra de vocês, né? Linda e maravilhosa. Vamos lá. Letra A, ele quer saber a aceleração média. Qual que é a fórmula da aceleração? A aceleração é igual a ΔV sobre ΔT. O que é ΔV? É velocidade final menos velocidade inicial. A final é 90 km por hora, que eu achei aqui que é 25, tá aqui. Inicial é o repouso, então é 0, vai ficar 25 menos 0 sobre o ΔT, que é 50. 25 menos 0 é 25. E repete os 50. Vamos dividir, então, 25 por 50. Quanto que é 25 dividido por 50? É igual a 0,5 metros por segundo ao quadrado, ok? Então, eu achei a aceleração. Acabou minha conta. Letra B, resultante das forças, ou seja, vou utilizar a segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Força resultante, que eu quero saber, a massa é a massa do automóvel, que está aqui do lado, que é 700 kg, e a aceleração foi o que eu achei no item A, que é 0,5 metros por segundo ao quadrado. Eu só vou utilizar essa fórmula aqui quando ele der os valores das velocidades e o valor do tempo, ok? Multiplicar por meio é a mesma coisa que dividir por 2. Então, 700 vezes meio é igual a 350 newtons. Outra vez, força é dada em newtons, a aceleração é metros por segundo ao quadrado e massa é quilogramas, ok? Então, esses foram os nossos exemplos de hoje. Quero só relembrar para vocês, né, que física, matemática e química são disciplinas que você precisa refazer os exemplos mais de uma vez, até que você consiga fazer sem ter que olhar para eles, ok? Eu vou deixar todos esses slides aqui salvos, eu vou deixar aqui no box de descrição, é só você clicar que você vai conseguir baixar todos esses exercícios respondidos. Então faça, assista o vídeo mais de uma vez, refaça mais de uma vez os exemplos, até que você consiga fazer de forma que você não precise mais olhar o que foi respondido, ok? Qualquer dúvida pode me procurar então. Espero que você tenha gostado da aula e até a próxima.